Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para a aula 2 de Bibliologia e nós vamos falar sobre esse livro tão importante que é o nosso Escudo da Fé, tá? Nós não encontramos na Bíblia esse termo Bíblia, mas sim Escritura Sagradas. Então, ao você procurar em toda a Bíblia, você não vai escutar e nem ver esse termo Bíblia, tá? Você vai somente ver escrituras sagradas. A forma escrita mais assim disseminada na antiguidade era com um papiro, que era um papel diferenciado, e hoje nós temos essa Bíblia impressa tão importante, né? Hoje nós temos essa Bíblia nas nossas mãos, onde nós podemos conduzir ela em todos os lugares também. Ela dura, a durabilidade dela é muito grande. Então, o papiro ali foi um dos principais materiais que foi impressa a Bíblia, foi escrita a Bíblia, mas hoje, de uma forma diferente, nós temos a Bíblia impressa, nós temos no material digital que você pode ter acesso. Tem uns aplicativos até que você pode escutar a Bíblia ali em áudio, e isso é maravilhoso, tem várias formas, né? Tem as pessoas que têm deficiência visual e não pode ter acesso à Bíblia, então foi feito esses aplicativos, esses áudios, onde a pessoa pode desfrutar e aprender mais das Escrituras Sagradas. Então, os estudiosos afirmam que a Bíblia adotada ali antigamente por João Crisóstomo, patriarca ali de Constantinopla, no século V da nossa era, ele conduziu de uma forma diferente naquela época a Bíblia, ele publicou em vários lugares, e isso foi feito, foi um feito muito especial, e a Bíblia ela foi sendo espalhada no mundo. Hoje, atualmente, o livro mais vendido é a Bíblia Sagrada. Mas o que me entristece é que esse mesmo livro, que é o mais vendido, é o menos lido, né, e deixado de lado por nós que somos cristãos. E isso, por mim, eu me sinto uma vergonha. Mas esse curso de teologia, ele veio para nos confrontar e nos animar a ser realmente estudantes da palavra, realmente pessoas que somos conduzidos pelas Escrituras Sagradas, e nós precisamos ter esse intuito, esse amor, essa chama pela palavra do Senhor. Então, quando se diz Bíblia, Escritura Sagrada, ela tem uma estrutura e nós precisamos conhecer essa estrutura. Assim, principalmente ela é dividida em duas partes, como eu já disse em outras aulas, Antigo Testamento e Novo Testamento. A expressão Antigo Testamento, ela surgiu no século II depois de Cristo, tendo saído divulgada ali dessa forma pelos pais latinos da igreja, quando eles procuravam diferenciar as escrituras hebraicas, né, os textos dos judeus ali, daquela época, e dos escritos dos apóstolos e dos discípulos ali de Jesus, que passaram a escrever e que foram dominados ali por aquela época ali como escrituras gregas. Então, por sua vez, os judeus não dominavam as escrituras ali do Antigo Testamento, até mesmo porque, se assim fizeram, eles estariam reconhecendo Jesus como Cristo. Então, eles não reconheciam essa escritura, todo o conteúdo que foi escrito depois que Jesus pisou nessa terra e se entregou por nós. Então, os judeus, eles não defendiam, mas sim somente o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele tem uma importância muito grande, como eu disse em outras vezes, ele é a sombra do Novo Testamento. Então, para você entender o plano perfeito de Deus, nós precisamos entender o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele foi produzido num ambiente histórico e cultural no Egito, ali na Mesopotâmia e nas nações que historicamente estão relacionadas com essas terras. Então, os livros foram escritos
foram os livros da lei, os livros da história, os livros que são os livros conhecidos como os livros poéticos e também os livros da profecia. Os livros da lei, então, são os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São conhecidos também como Pentateuco, e esses livros foram escritos, a maioria dos autores reconhece o autor desses livros como Moisés, tá bom? Então, a história também teve alguns livros que são reconhecidos como livros históricos. São esses os 12 livros de Josué até Esther. Você pode pesquisar aí na sua Bíblia, do livro de Josué a Esther. Eles ocupam-se ali na história de Israel, em seus diversos acontecimentos da sua teocracia, onde o governo era o governo de Deus, que depois, então, foi instituído homens para conduzir e governar o povo, por escolha do próprio povo de Deus ali, tá bom? Então, a história, e também nós temos os livros da poesia, que são os livros poéticos, são no total 5 livros, né, de Jó a Cantares de Salomão, e esse nome poético deve-se pelo gênero do conteúdo, onde traz uma mensagem poética, e não significa que eles são fantasiosos ou fictícios, mas são uma linguagem mais poética. Então, nós precisamos entender que esses livros também são livros inspirados por Deus. Também temos os livros conhecidos como os livros da profecia, que no total são 17 livros, de Isaías a Malaquias. Eles podem ser divididos como profetas maiores e profetas menores. Profeta maiores e profeta menores não se diz ao grau de importância, mas sim pelo período da história onde foram profetizados. Os profetas menores foram um período mais curto de tempo e os profetas maiores foram um período maior de tempo. Então, a classificação dos livros, elas não obedecem uma ordem cronológica. Você pode sim encontrar Bíblias em alguns lugares para vender que tem uma ordem cronológica, é até importante você entender para você compreender melhor a história, mas essa Bíblia que nós temos em mãos, a maioria, ela não está assim em ordem cronológica. Então precisamos ter esse entendimento, então, para ter um entendimento maior da Bíblia, tá? O Novo Testamento, ele foi escrito ali logo depois da ressurreição de Cristo e foi escrito por aquelas pessoas que foram testemunha oculares da glória de Jesus, e eles saíram pregando o evangelho ali em todos os lugares, e isso era feito verbalmente. Com o passar dos anos, então, surgiu a necessidade de registrar isso que eles estavam ensinando, isso que eles estavam pregando, e aí foram constituídos, então, escritos os livros do Novo Testamento. E é bom lembrar a vocês que são estudantes desse curso, que enquanto o Antigo Testamento levou a cerca de 1046 anos para ser escrito, o Novo Testamento ele foi escrito em menos de 100 anos. Então, o Novo Testamento ele foi constituído por 27 livros e ele foi escrito no grego popular, diferente do Antigo Testamento. Você pode perceber que o Novo Testamento ele é composto por diferentes conteúdos, né? O primeiro deles é a biografia, que são os 4 evangelhos, onde descreve a história terrena de Jesus aqui nessa terra. Também nós vemos a história, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que registra ali a história da igreja primitiva. E também nós vemos no Novo Testamento os livros que são conhecidos como as cartas, tá bom? As cartas eram destinadas ou à igreja de uma determinada região, ou uma carta individual para uma pessoa somente, tá bom? Então, nós encerramos essa aula dizendo para você que esse conteúdo você precisa fazer anotações,
revisar, ler, se possível, rever essa aula mais de uma vez, se você não entendeu, e assim você dá continuidade nesse curso de teologia. Deus abençoe e nós nos encontramos na próxima